Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui num bom dia, me preparando para iniciar minhas atividades físicas desta manhã e me lembrei que tem um tema muito legal para a gente tratar aqui no Aprendendo Neurociência do canal Nada Trivial. O Aprendendo Neurociência é um dos nossos quadros que é patrocinado pelo Instituto Conectomos. O Instituto Conectomos é uma empresa que comercializa cursos, grupos de estudo, mentorias, pós-graduações em parceria com a Santa Casa. E se você ainda não conhece, vale muito a pena ir visitar o site e ver todas as oportunidades que a gente tem lá para ensinar neurociência de uma forma respeitosa, quer dizer, mantendo a complexidade dessa ciência, mas também tentando fazer ela se tornar acessível. E pensa em uma ciência que é atacada nessas redes sociais com um monte de pessoas que não fazem a menor ideia sobre o que estão falando e enunciam tratados, né? Como, por exemplo, você tem preguiça ou você não sai da zona de conforto porque seu cérebro é preguiçoso ou precisa economizar energia, né? E quem já teve aula comigo, quem sabe como eu trato esses temas, sabe que eu fico bastante nervosa nessa hora de discutir. Sempre tem um aluno no curso, ou seja numa imersão em neurociência, ou um aluno numa tutoria de pós-graduação, que pergunta: "Poxa, professora, mas o comportamento automático do cérebro é porque o cérebro precisa economizar energia, né? Então ele vai e faz comportamentos automáticos, porque comportamentos automáticos gastam menos energia". Gente, é assim, como eu digo para vocês, né, se fosse trivial, não ia ter a menor graça, né, mas aqui existe uma porção de detalhezinhos que são de quem realmente se apropria da fisiologia do nosso corpo, para que a gente possa compreender que quando uma pessoa fala isso, ela está falando uma grande bobagem, tá. Essa máxima, ela parte do pressuposto de que o cérebro gasta muita energia, e fato é que ele gasta, mas gasta em relação a quê? Gasta muita energia em relação a outros órgãos do corpo que são maiores e têm áreas até maiores do que a do cérebro, e que vão gastar muito menos. Então, vamos dar um exemplo, se a gente comparar o gasto energético do cérebro com o gasto energético do rim, e olha que eu não estou pegando um órgão que gasta pouca energia, estou pegando um órgão que gasta cerca de uma boa quantidade de energia, porque boa parte do trabalho do rim é feito com ATPs, é necessário uma porção de transportes que gastam energia para que a urina seja formada e tal. Então, não estou dando um exemplo tosco, não peguei um órgão qualquer. Se você comparar o tamanho do cérebro, o tamanho do rim e comparar quanto eles gastam de energia, a diferença em relação ao cérebro é gigante. O cérebro gasta muito mais. E aí, como ele é um órgão pequeno que gasta 20% da energia total do corpo, fica essa ideia de que ele gasta muita energia e que, portanto, o nosso organismo precisa economizar a energia que o cérebro gasta. Mas por que isso assim não é tão simples de se falar e as pessoas, inclusive, reforçam, né, os seus achados. Isso aqui é a típica fake news, sabe, porque o que que a fake news tem? Ela tem parte de verdade. Então é verdade que o cérebro é um órgão que gasta muita energia. É verdade que ele gasta muita energia para o tamanho dele. Tudo isso é verdade. E há outro aspecto dessa fake news, que é uma experiência pessoal, que é essa ideia que a gente tem de que a gente fica cansado quando a gente pensa muito, quando a gente estuda, ou quando a gente tem que prestar atenção muito tempo numa coisa, ou quando a gente tá ali resolvendo um problema. Tudo isso gera um certo cansaço, uma percepção de cansaço, e as pessoas dizem assim: "Um cansaço mental". Então vamos lá, junta tudo isso, é óbvio que as pessoas vão dizer com alguma tranquilidade que esse cansaço é decorrente da energia do cérebro que falta, que etc, que etc. Então fechou. A fake news fica completa, né, porque eu tenho, statements, eu tenho prerrogativas, tenho afirmativas que são genuínas, o cérebro gasta muita energia, muito mais do que o tamanho que ele tem, e eu me sinto cansado quando eu uso demais o cérebro, né, fechou. Agora qualquer historinha que a gente conte sobre isso, e as pessoas contam muitas historinhas sobre isso, vai colar, né. Então, por exemplo, as pessoas vão dizer que você, ao final do dia, resiste menos às suas tentações ou é menos disciplinado, porque o seu cérebro não tem energia. Não é bem verdade. A verdade, de novo, você se resiste menos ao final do dia, especialmente na dieta, especialmente quem está tentando se doutrinar para fazer
algum tipo de gestão financeira, algum tipo de gestão, das suas tarefas, no final do dia você vai dando uma relaxadinha e deixa para amanhã e tal, isso de fato acontece. Mas vamos aos fatos, né. Primeira coisa, o que é energia para o cérebro? O cérebro é um órgão relativamente chato quando o assunto é energia. Por quê? Porque ele definitivamente não usa muitas fontes de energia que não sejam glicose e oxigênio. Dá para ele gastar fazer uma energia com gordura ou com proteína? Dá, mas é muito mais difícil para o tecido cerebral fazer isso. É imensamente mais difícil. Ele vai fazer com muito mais tranquilidade energia a partir de glicose e de oxigênio. Por esta razão, você não pode, por exemplo, deixar de oxigenar o cérebro por muito tempo, né. Se você tiver uma parada respiratória, 3, 4, 5 minutos, a gente já está correndo o risco aí de alguns neurônios, pela falta de oxigênio, não terem conseguido obter energia e simplesmente morrerem. E é assim que funcionam as coisas no cérebro. Quando a energia acaba, os neurônios morrem. Então, segura essa aí, tá? Primeiro exemplo que eu estou te dando em relação ao oxigênio, que é uma fonte necessária para o metabolismo aeróbico que o cérebro faz usando oxigênio. A outra fonte é a glicose. E aí, glicose no sangue o tempo inteiro, acima aí de 70, 80, você não vai ter sintoma nenhum, até menos às vezes, tá? Até os 60 miligramas por decilitro de glicose, você vai bem, funciona. Abaixo disso, você pode enfrentar hipoglicemia. Mas olha só, qual é o sintoma da hipoglicemia? Pergunta para alguém que você conhece que tem hipoglicemia, seja uma pessoa com diabetes tipo 1 que precisa se injetar insulina, às vezes erra um pouquinho na dose e acaba exagerando na insulina e vive um episódio de hipoglicemia, ou alguém que tem algum distúrbio no metabolismo de glicose, porque tem uma alteração em hormônios, como é o caso da própria insulina ou do glucagon, né, e que também vive episódios de hipoglicemia e outras circunstâncias que são sempre doenças, tá. Ninguém tem uma hipoglicemia, sem estar efetivamente doente. Algumas pessoas fazendo dietas muito radicais, cortando zero tipo, tirando tudo de carboidrato, como é o caso da cetogênica, podem vir a experimentar nuances destes sintomas de hipoglicemia, tá. Mas o que é o sintoma de hipoglicemia? Você não fica com cansaço mental, você não fica se sentindo: "Ai, eu preciso comer alguma coisinha, porque eu tô com a cabeça o cérebro gastou muita energia". Não é isso que você sente. Você se sente mal, você enjoa, você tem a sensação que você vai desmaiar, você chega a desmaiar, você passa mal, passa mal, certo? Você tem a sensação, pressão que cai, assim, é um horror a hipoglicemia, né. E por que que isso está acontecendo? Porque o cérebro, ele não funciona nada sem glicose. Ó os não funciona nada sem glicose. Ele precisa de glicose para manter a consciência. Então, quando cai a energia, na verdade, você apaga. Não é que você fica se sentindo cansado, você não tem nem consciência para perceber que você está cansado, entendeu? Bom, mas cara, você vai ter que explicar esse negócio direito. Basicamente, o cérebro não tem problema com energias, porque ele é um órgão nobre. E na fisiologia do nosso corpo, ele é tratado como um órgão nobre. E o que que isso significa? Existem pouquíssimos tecidos que conseguem usar glicose sem precisar de insulina. Quer dizer, a glicose está no sangue e para a glicose passar para o tecido, para ser usada pelo tecido, ela não precisa de insulina. O resto do corpo inteiro vai precisar de insulina. Alguns tecidos não precisam. O cérebro é um deles. O outro é a placenta. Só para você ter uma ideia do tipo de nobreza que nós estamos falando, né? Uma mãe, quando está com uma criança, né, sendo gerada, sendo gestada, ela simplesmente dispõe da glicose primeiro para o embrião e depois para si, certo? Então, e o cérebro? Embrião, cérebro, e aí depois os outros órgãos, certo? É desse tipo de nobreza que nós estamos falando. Então, se tiver a glicemia estiver normal, não vai faltar energia para o cérebro. Ele vai receber energia o tempo todo. E agora o mais legal, para a gente terminar com chave de ouro essa história. Quando você executa comportamentos automáticos, você gasta energia do mesmo jeito, porque você está usando circuitos muito elaborados que envolvem um número muito grande de neurônios. Portanto, não vai reduzir
o teu consumo de energia cerebral, porque você está realizando um comportamento automático. Aí você pode dizer: "Mas então por que eu me sinto cansada, cara?". Ah, preciso explicar essa história aí. E aí é mais fácil ainda, pelo seguinte: o que realmente governa a percepção de funcionalidade cerebral para nós não é a energia, é a neurotransmissão. Por quê? Porque existem algumas vias neuronais que partem do tronco encefálico, que é uma região relativamente antiga do cérebro, está aí há muito tempo no processo evolutivo, e desta região saem neurônios que são ricos em vários neurotransmissores, e esses neurônios eles praticamente modulam o funcionamento cerebral. Então, se eu tiver uma boa dose de noradrenalina, partindo desses neurônios, está liberando ali noradrenalina no cérebro de uma forma geral, isso melhora a minha atenção, melhora a minha capacidade de raciocínio, acelera minha capacidade de raciocínio, inclusive melhora a própria irrigação sanguínea. Então, quando eu estou, com uma dose legal de noradrenalina, isto vai me dar uma sensação de atividade, de, né, de quem está ligado. Outro neurotransmissor muito importante para essa percepção é a dopamina. Então, quando eu tenho dopamina em níveis mais elevados, isso significa que eu estou motivada para executar determinados comportamentos. E aí não precisa ir muito longe, não. Né? Dopamina para levantar da cama, dopamina para ir tomar café da manhã. Tal. Você se sente ativo para fazer aquilo. Se você está se arrastando para fazer as coisas, provavelmente está faltando um pouco desses neurotransmissores no seu jogo. E ainda teriam outros, teria a própria histamina, né, que você já tomou anti-histamínico, você sabe da importância da histamina, porque quando você toma um anti-histamínico, quer dizer, derruba a histamina, você tem até sono, né, a sensação de que você está sendo sedado e tal. "Ei, Laia, tô gravando um negócio aqui". Ih, confusão. Vamos parar. Hã. Então, pessoal, essa história de que a gente tem, né, pouca energia, na verdade está ligada não consigo trabalhar assim. Hã. Está ligada diretamente a essa escassez de neurotransmissor, certo? Que vai dar a percepção de que você está cansado, de que você não tem energia. Então, quando você está o dia inteiro na atividade, usando muito dessa neurotransmissão, passando por situações de estresse, precisando ficar muito atento a alguma coisa, gastando muito essas catecolaminas, que é o conjunto desses neurotransmissores, dopamina, adrenalina e noradrenalina, você vai ter a sensação de cansaço, porque você não consegue repor a síntese desses neurotransmissores na velocidade necessária. E é para isso, inclusive, que serve à noite também, para a gente repor todos os nossos estoques de neurotransmissor, além de arrumar o metabolismo, de limpar, retirar radicais livres, que são resultado do metabolismo, e tantas outras coisas que durante a noite são executadas como um processo de recuperação do cérebro, certo? Então, vamos resumir essa história? Basicamente, energia para o cérebro é o que você chama de energia, na verdade, é neurotransmissor. Ah, aí você fala: "E agora, o que que eu faço? Posso comer mais neurotransmissor?". Não, porque neurotransmissor é uma coisa que a gente sintetiza, e especialmente as catecolaminas, que são essas que eu falei para vocês, não dependem de substrato. Quer dizer, você é capaz de produzir o aminoácido que gera essas catecolaminas, que é a tirosina. A tirosina é um aminoácido muito acessível, é muito fácil de você obter e você consegue inclusive produzir. Então não adianta ficar tomando suplemento de tirosina por aí não, porque não é isso que vai melhorar a sua capacidade de, produzir catecolaminas. Uma coisa que ajuda um pouco são os os estimulantes de adenosina, que são cofatores, né, que auxiliam essas catecolaminas, como é o caso do café, como é o caso do chá preto, né, ou as substâncias que aumentam as catecolaminas, que se usa muito, por exemplo, para tratamento de TDAH, né, que é exatamente esse o papel que elas executam. Então, quando você tem a sensação de que você não está conseguindo prestar atenção, de que você está com cansaço, isso não tem nada a ver com a TP, e não vai usar isso como desculpa para ir até a geladeira comer, porque não é isso que está precisando. Você só está precisando de uma pausa para recuperar os seus estoques de catecolamina. E olha só, quando você ouvir de novo alguém falando essa bobagem, compartilhe esse vídeo com a pessoa, porque está bem explicadinho aqui, né? Não tem como fugir dessa explicação. E se você pensa de uma forma diferente dessa, escreve aqui nos comentários e me conta por que meu raciocínio está errado na sua forma de perceber, porque meu raciocínio está baseado em fisiologia, né? No conhecimento de como o corpo funciona e não apenas o cérebro.
E fica a dica, se você quer aprender neurociência, entenda que o cérebro é um órgão biológico que trabalha sobre regramentos relacionados aos nossos princípios adaptativos e evolutivos, e por isso não adianta você usar regras que funcionam para máquinas, ou que funcionam para robôs, ou que funcionam para sistemas que não são biológicos, porque essas regras não têm a mesma aplicação, tá bom? Então, fica aí com mais essa info aqui do Aprendendo Neurociência e compartilha o vídeo. Segue o canal, né? Não custa nada e pede para o pessoal que você conhece também vir aqui seguir o canal junto conosco, tá bom? E tem mais, tem vídeo amanhã, tem vídeo todo dia, porque no Nada Trivial a gente vai tratando todo dia de uma coisinha, sempre considerando que as coisas são complexas, mas nem por isso precisam ser complicadas.